Depreciação do veículo. Você que é motorista de aplicativo, sabe o que significa isso? Você faz esse cálculo e você paga a depreciação? Vamos entender tudo isso nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então nesse vídeo eu quero explicar para vocês sobre a depreciação. Muitas pessoas falam sobre depreciação, falam que eu não coloco a depreciação no meu custo, na minha planilha, mas eu pago a depreciação. E eu quero explicar para vocês o que significa isso, como calcular a depreciação, como pagar essa depreciação. Afinal de contas, não vem um boleto para você com essa nomenclatura depreciação para você ir lá e pagar. Então, como fazer isso? Vamos entender sobre esse tema. Vou pegar o meu carro como exemplo para mostrar para vocês e aí a gente faz esse cálculo. Espero contribuir com esse conteúdo. Então, para você que gosta desses assuntos, desse conteúdo, não esquece de já deixar aquele like para dar aquela força, o YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. E claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Bom, gente, a depreciação nada mais é do que a desvalorização de um bem. Seja um bem de trabalho, um carro, por exemplo, né? Como um imóvel ou algum equipamento de empresas, enfim. É a desvalorização pelo tempo e pelo uso. Então existe também a depreciação contábil, né? Aquela parte que é feito o cálculo para quem trabalha em empresas e pega aquele maquinário, tem que declarar aquilo na contabilidade. Porém, nós vamos falar aqui da desvalorização de um veículo na questão comercial. Não iremos falar da parte contábil, beleza? Comercial é aquilo que é na prática, vamos dizer assim. Você compra um bem, utiliza, desvaloriza e vende. É diferente da desvalorização contábil, beleza? Nós iremos trabalhar com a desvalorização comercial, certo? Então, vamos pegar os números para a gente poder entender. Eu comprei esse carro. Para quem não sabe, eu tenho um Nissan Kicks Advance, fabricação 22, modelo 22. Primeiro vamos aos dados. Eu peguei esse carro setembro do ano passado, dia 1º de setembro eu peguei o carro. Eu fechei o negócio, o contrato por 120.700. A tabela FIP estava 130 alguma coisa. Na época, a tabela FIP do zero, eu peguei por 120. Outro dado, eu vou calcular um ano de uso, até o último dia de agosto, para ficar o mês fechado. Já fechamos setembro, mas eu tenho os dados, né, do vídeo que eu fiz sobre os custos desse carro, então fica mais fácil eu pegar até agosto, que dá um ano certinho. Didaticamente falando, é melhor também, um ano certinho, beleza? Então vamos lá, eu rodei e eu vou colocar 70 mil km rodados para a gente fazer uma análise também de desvalorização por km, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês na tela para poder explicar. Então vamos lá para os dados. Vou colocar aí, ó, os km que eu rodei em 12 meses foram 70 mil, certo? O valor da aquisição, como eu falei, 120.700. O valor da tabela FIP de hoje, depois de um ano, está 106.092, depois de um ano. O valor atual de mercado está em média aí 95 mil, tá? Eu coloquei lá para venda 100 mil. 100 mil é porque eu coloquei a mais, porém 90 mil já ofereceram. Eu não quis desfazer do carro, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas eu coloquei aqui como valor comercial 95 mil, certo? Agora, vamos lá, depreciação na tabela FIP. Ah, um detalhe. Quando a gente pega um carro zero, a desvalorização no primeiro ano, ela é muito maior. Aliás, quanto menos km o carro está rodado, no primeiro ano ela tem uma desvalorização maior. E depois ela vai tendo cada vez menos desvalorização, em termos de porcentagem, tá, gente? Em termos de valores e porcentagem. O carro zero, todo mundo sabe que a desvalorização é muito maior. Porque quando você tira um carro zero da concessionária, a partir do momento que você tirou ele da concessionária, ele não é mais carro zero, ele passa a se tornar um carro seminovo. Tanto é que se você procurar na tabela FIP, existe a tabela FIP zero. Por exemplo, estamos no ano de 2023. Você vai pegar lá o Nissan Kicks, vai colocar a versão do carro e vai colocar lá zero. A tabela FIP é um valor. Aí você vai colocar esse mesmo carro no mesmo ano, 2023, só que não coloca zero. Vai ser outro valor. Entende? Então eu peguei esse carro já numa condição boa, porque eu peguei 10 mil reais abaixo da tabela. Eu fiz até um vídeo explicando como que você pode procurar um carro zero pagando bem abaixo da tabela. Tem esse vídeo também, se eu achar eu vou colocar aí no card para vocês, beleza? Outra coisa, então a desvalorização
do zero para o seminovo, já peguei o carro nessa vantagem. Eu peguei um carro como se fosse praticamente um seminovo, pegando um carro zero, pagando o valor do seminovo. O valor do seminovo, na época, eu acho que estava 118, 119, esse carro aqui no ano de 2022, no mês que eu peguei. Então, praticamente, eu peguei o carro como se fosse seminovo, peguei na tabela seminovo e peguei um carro zero. Essa foi a grande vantagem. Então, só que eu vou fazer baseado no cálculo que eu paguei, não na tabela FIP. Por quê? Porque o dinheiro que está saindo do meu bolso é baseado no 120.700, que é o valor comercial que eu estou falando para vocês, certo? Então, colocando aí a tabela para você, eu tive uma desvalorização de tabela FIP de 14 mil reais, 12% de desvalorização, certo? Que é do 120 para 106, tabela FIP está 106. Agora, o valor de mercado vai ser menor, isso vai depender da sua utilização. Se você coloca mais equipamento no carro, mais acessórios no carro, e você roda pouco, por exemplo, a média de um carro particular, quem não trabalha no aplicativo, é de 10 a 12 mil por ano. Então, se eu tivesse rodado 10 mil nesse ano, por exemplo, eu teria feito a primeira revisão, eu poderia vender até pela tabela FIP, porque é o valor da tabela FIP, certo? E não tiver nenhum arranhão, nada e tal. Então, com acessório, às vezes o pessoal vende até acima do valor da tabela FIP. Só que nós que trabalhamos com o aplicativo, rodamos muito mais. Rodando muito mais, a desvalorização é muito maior, certo? Então vamos lá. Então o valor de mercado teve uma desvalorização de R$25.700, ou seja, 21%. Como faz esse cálculo? Você pega o valor que você pagou no ano, aí você subtrai pelo valor que ele vale hoje, na data que você está fazendo essa conta, certo? Mas o interessante é você fazer uma conta mensal, você pagar essa conta. E eu vou falar para vocês como que eu faço isso, certo? Então vamos lá para os KMs rodados em 12 meses, foram 70 mil. Então o que que eu fiz? A depreciação por KM, no meu caso, deu 37 centavos. Como é que você faz essa conta? Você pega o valor da depreciação, no meu caso foi 25.700, e você divide por 70 mil, né? Divide pelos KMs que eu rodei. É claro, se eu rodar 50 mil seria outro valor, né? No caso eu rodei 70 mil, então divide por 70 mil, vai dar esses 37 centavos. Agora o valor em depreciação por mês, o que que eu fiz? Peguei a depreciação total, que foi 25.700, e dividi por 12 meses. Logo deu uma desvalorização. Isso é desvalorização real, tá, gente? É real, é o que realmente está desvalorizando o carro, certo? Deu uma desvalorização de R$2.141. Praticamente uma parcela do que eu pago é de desvalorização. Então, qual é a estratégia que eu utilizo? Eu não utilizo uma estratégia exata, porque essa desvalorização, gente, quem não paga, quem não junta dinheiro, quem não faz nada, paga lá no final, quando você vai vender o carro. Sabe por quê? Porque toda essa desvalorização vem à tona. Por exemplo, eu estou vendendo esse carro. Imagina se eu não tivesse pagado nada da última parcela. Eu dei de entrada nesse carro 45 mil. Se não me engano, eu peguei 40 mil, o Fiesta, 40 ou 42 mil. E eu completei 45 mil com o dinheiro que eu tinha guardado. Completei 45 mil e dei 45 mil de entrada para pegar o Kicks. Se eu vender esse carro só pagando uma parcela por mês, eu jamais vou recuperar os 45 mil que eu dei lá de entrada. Como eu fui adiantando as parcelas, essa é a minha intenção, de pegar pelo menos de 40 a 45 mil, dependendo se for um bom negócio, e conseguir um bom desconto no próximo carro também, para abater essa diferença, para que eu possa no final ter esse benefício dos 45 mil, certo? Lá para pegar o próximo carro. É isso que eu quero fazer. Então por isso que eu não tô com pressa de vender. Por quê? Porque eu tô trabalhando no carro, tô fazendo meu dinheiro, tô com as contas pagas, tô adiantando as últimas parcelas. Adiantando as últimas parcelas é onde você vai pagando a depreciação. Ajuda você a pagar na depreciação. E aí que você perde menos lá no final. Consequentemente, quem vai pagando uma ou duas parcelas lá do final, adiantando, consegue trocar o carro sem ter prejuízo mais rápido. Não precisa terminar de pagar todo o carro para vender, porque você não vai ter prejuízo. Porque uma coisa que você tem que entender, quando você adianta mais parcelas, parte desse valor das parcelas que você adianta, ele volta. Como que ele volta? Volta na hora que você for vender o carro, porque você vai pegar um valor de volta. Porque quando você vende um carro que não está quitado, que a concessionária ou o lugar que você vende vai fazer? Ele vai pagar o seu carro. Só que uma parte ele vai pagar o banco para quitar o carro, e o que sobrar ele vai dar para você. Dá pra você no sentido assim, ele vai pagar você, ou você já vai dar de entrada no próximo carro. É assim que funciona. Então, essa parte que você vai pegar
ela sempre tem que ser maior, isso eu sempre falo, tem que sempre ser maior do que o carro anterior que você deu de entrada, porque senão, ao invés de cada vez você pegar um carro, pelo menos no padrão que você trabalha, você vai pegar um carro mais em conta e vai diminuir o seu padrão. Isso é ruim? É ruim porque é o seu dinheiro que tá lá. Entende? As parcelas que você vai pagando, isso esquece, gente, porque é um equipamento de trabalho, você precisa pagar pelo equipamento de trabalho. É como você está financiando um equipamento de trabalho. Só que você tem o benefício de utilizar esse carro para você também, tem esse detalhe. Então isso é bom. Bom, gente, a melhor estratégia para você pagar a depreciação, na minha opinião, estratégia que eu falo assim, porque você tem que pagar, ou você paga agora ou você paga no final quando você troca o carro. Essa é a verdade, porque o desconto vai tudo ali no final. Então é dessa forma que você paga. Então para você adiantar isso, e você não perder no final, aliás, para você já ir pagando, porque juntar dinheiro é uma coisa que é muito difícil culturalmente falando, né? Nós brasileiros não temos cultura de juntar dinheiro, né? Eu adoto várias estratégias em relação a essa questão de juntar, aplicar, né? Que também é assunto para um outro vídeo. Mas a depreciação no caso, ó, deu aí 2.100 e quanto? Deixa eu ver aqui. Deu 2.141 por mês. O que acontece? Eu pago isso daí? Eu pago todo esse valor, 2.141? Não, eu não pago. Porque eu pago as últimas parcelas. Então, qual a estratégia principal que você precisa fazer nos primeiros meses? Os 4 primeiros meses, você tem que pagar a parcela atual mais 2 parcelas finais. Você vai pagar 3 parcelas por mês. Ah, mas é difícil. Então, por isso que você tem que fazer um planejamento na hora de comprar o carro, para que você não só dê conta de pagar a parcela, mas tem que sobrar dinheiro para você pagar mais, fora as outras contas que tem. Eu só tô falando de depreciação aqui. Porque quando você paga a primeira parcela e as 2 últimas, a segunda parcela mais as 2 últimas, a terceira parcela mais as 2 últimas e a quarta parcela mais as 2 últimas, essas 2 últimas sempre vai dar mais ou menos o valor de uma parcela. É como se você estivesse só pagando 2 parcelas. Quando chegar na quarta parcela, ela vai passar um pouco de uma parcela atual, do seu mês atual. Vai passar um pouquinho só. Então é como se você estivesse pagando 2 parcelas. Ou seja, em 4 meses você já pagou 1 ano de prestação. Porque você amortiza muito os juros. Porque se você pegar esse valor de uma parcela final, que vai dar menos da metade da parcela atual, se você pegar esse dinheiro da última parcela e colocar lá numa poupança, num CDB de 1% ao mês, quando chegar lá no último mês, esse valor que você colocou aqui não vai dar o valor da parcela atual. Então é muito mais fácil amortizar, porque os juros é muito alto. Quando você vai pagar a última parcela, mais da metade é juros. Então vale muito a pena, pelo menos nos 4 primeiros meses, você se dedicar e pagar 3 parcelas por mês. Você amortiza muito, certo? É isso que eu faço. Então, agora eu vou pagando a atual e a última. E aí, essa última, ela vai dar mais ou menos 1.000 e pouquinho. Então eu não pago 2.141 como deu aí, mas eu vou amortizando e depois no final eu pago o restante, que vai ser o que eu vou desvalorizar do carro. Assim que eu faço. É a melhor estratégia? Eu acredito que não, mas pra mim tá funcionando. Se eu vender esse carro hoje, praticamente eu já vou pegar o valor de que eu investi nele. Esse é importante. Na verdade, você tem que pegar até um pouquinho mais. Por quê? Porque o dinheiro ele vai perdendo valor com o tempo, por causa da inflação. Então, você tem que pensar nisso. É dessa forma que eu faço. Então, como parte desse valor que você vai pagando as últimas parcelas, ele vai voltar nessa jogada aí, como se eu estivesse quitando toda a minha depreciação. É assim que eu faço. Então, faça isso, não deixe de pagar a depreciação, porque senão você vai pagar tudo lá no final. Você pode fazer isso? Pode também. Mas o que eu quero dizer é que aqueles que mais criticam sobre depreciação é o que não sabe o que é depreciação e o que não pagam a depreciação. Então eu faço dessa forma. Pensa nisso que eu tô falando para vocês, façam os cálculos, se planejem e você vai ver que você sempre vai conseguir trocar carro, pelo menos no mesmo padrão que você tem. Porque mesmo que você trabalhe no X, no Comfort, você precisa trocar de carro. E nada como um carro confortável para poder dirigir, para você poder fazer os seus ganhos. Ah, mas o carro pode ser de qualquer jeito, o passageiro não valoriza, ninguém valoriza. Beleza, realmente, o aplicativo não vai te valorizar, o passageiro não vai te valorizar, mas você tem que se valorizar, né? Você tem que se valorizar, porque se você anda com um carro melhor, mesmo que um carro simples, mas um carro arrumado, cheiroso, bonitinho, você vai ter um ambiente mais agradável de trabalho, você vai conseguir pegar algumas corridas particulares que vai ajudar nos seus ganhos. Enfim, você vai ter outros olhos. Você não vai ficar se apegando a coisas que não são valorizadas. Você vai se apegar com o seu trabalho
visando novas oportunidades. Beleza? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí se você faz esse cálculo, se você paga, como é que você paga. E também não esquece de deixar aquele like no vídeo. E claro, se puder, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas, muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria e claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.